nós entendermos uma coisa. Quando nós, enquanto pais, não educarmos a criança, o que vai acontecer é que nós vamos ter um adulto que vai ser difícil saber lidar. Eu penso que o que está a acontecer sobre o caso Naila e Daigo, na verdade é uma justificativa esfarapada, ok? Da família Diogo. Vou lhe explicar porquê. Primeiro é que nós precisamos entender que quando estes dois se conheceram, são pessoas crescidas. O Daigo não era nenhum tipo de criança, adolescente, estas questões todas. O Daigo era uma pessoa ciente e dono das suas próprias razões. Portanto, quem educa o filho sobre o perfil de mulher que tem que observar e passar a atentar é uma mãe. Neste caso, não é possível que o Daigo tenha começado esta relação e tenha terminado sem que a mãe deste mesmo Daigo tenha se apercebido sobre o caráter e o perfil de mulher que era a Naila. Se vocês quiserem aparecer então aqui por defronte das câmeras e dizer que a Naila tem um comportamento obsceno ou tem um comportamento que não vai de acordo com aquilo que a sociedade quer, então será que neste processo em que estes dois estavam a se conhecer não existia a mãe para saber que o Daigo estava a se envolver com uma jovem que não é de boa conduta? Aqui o que está a acontecer é que eu vejo uma mãe que está a querer cobrir, está a querer se justificar, ok? Pelos erros que cometeu no passado, por não ter encaminhado o seu filho, ok? E as consequências de não ter encaminhado o seu filho está aqui. É esta criança que nós vamos ter com uma mãe que se calhar a família não aprova, mas a criança nasceu. E o que é que se faz então quando a criança nasce? Neste tipo de situação, o que acontece é que nós não estamos sob perspectiva nenhuma a violar a Naila nem o Daigo. Nós estamos já a assaltar o crescimento coeso desta criança. Okay. O que nós estamos a fazer aqui é violar esta criança, que daqui a mais algum tempo, estas atitudes que nós estamos a ter vão trazer consequências indeléveis na vida desta criança. Porque esta criança não vai se tornar pequena, perenemente. Esta criança está a crescer. Esta criança daqui a pouco é uma adolescente. E vocês vão se recordar que o que está na internet está na internet. Significa que o que nós estamos a discutir aqui e vai para a internet vai ser visto daqui a mais 10 anos. Exato. Em que esta criança já é jovem e começa a se discutir questões desta natureza, em que a criança, por exemplo, perde a guarda, ou a mãe perde a guarda da filha. Eu penso que o Daigo, a família do Daigo e a Naila precisam pensar como pessoas crescidas. Exato. Eu vou te dizer porque que eu estou a envolver estas três partes. Porque a única criança no meio desta história é esta criança, passo a redundância, que é a filha. A Naila não é mais nenhuma criança. Ainda que ela apareça nas redes sociais, a se apresentar-nos o dia a dia dela, vamos lá dizer, ok, a Naila não é criança, Fred. A Naila é uma pessoa idônea. O Daigo também é uma pessoa idônea. Quando se envolveram sexualmente, ambos estavam cientes do que ia acontecer, principalmente quando nos envolvemos sem preservativo. Ou então, quando o preservativo rompe, nós já temos ciência do que vai acontecer depois. A consequência é que ficou grávida. 9 meses. Houve tempo suficiente para refletir como seria a vida desta criança. Eu digo e volto a dizer, é preciso, prezados, nós não só fazermos planeamento familiar para não ter crianças. O planeamento também tem que ser feito no sentido de, olha, querendo nós ter criança, como é que vai ser o processo de crescimento desta criança? Como é que esta criança, ok, vai ser educada? Como é que nós vamos conseguir angariar donativos ou dinheiro suficiente para conseguir suportar a escola desta criança? Isso significa plano. E o Daigo devia ter sentado com a mãe desta criança para planificar como é que seria o processo de crescimento. Aqui entendendo e subentendendo que, de acordo com o que vocês estão a narrar, se ela não tem um caráter, uma personalidade aceitável na sociedade, então, se minha esposa não tem, ou minha ex não tem este caráter que eu estou à procura, ok, que o Daigo está à procura e se calhar encontrou na sua atual esposa, então como é que vai ser o processo? Para mim, o que é errado é nós proibirmos uma mãe que carregou 9 meses, que vivenciou realidades críticas com esta criança, que cuidou afincadamente na barriga desta criança,
que nós proibirmos esta mãe, de ver a sua filha. Não pode acontecer isto. Mas quando é que isto acontece? De acordo, com o Código Civil. O que nós estamos a dizer é que isto só acontece em caso de negligência, em caso de uma mãe não atentar para suprir algumas necessidades básicas desta criança, como é o caso de educação, o caso de saúde, o caso de alimentação, o caso de segurança e proteção desta criança. Só neste caso em particular, ou então se a criança for exposta ou a mãe for exposta a uma situação de uso abusivo e excessivo de drogas e álcool, aí esta senhora perde a guarda da criança. Eu, quando ouço a Naila, apesar de tudo isto, por exemplo, que o Inocêncio a caracterizando, que para mim não concordo, porque nós não podemos simplesmente olhar para uma pessoa que se apresenta desta maneira e nós conseguirmos lhe julgar em função do que nós conseguimos ver a priori. Preciso nós convivermos com a pessoa, entendermos qual é o processo de funcionamento da pessoa, como é que esta pessoa foi educada, porque se calhar esta jovem, no processo de educação com os pais, terá aprendido que andar daquelas roupas é normal. Da mesma forma que nós temos na África do Sul uma moça que anda de calcinha e normaliza-se aquilo. Não estou a dizer que é correto não, mas é preciso, antes de julgar, compreender em que contexto esta mãe terá crescido. Esta Naila, quando se apresentava assim, não é de hoje. Aliás, Daigo gostou da Naila exatamente assim mesmo. E temo mais em dizer que se calhar gostou da Naila exatamente pelo que ele via. Por que hoje esta criança vai ser negada à mãe pela forma como ela se posiciona? Por que a tia Diogo não terá percebido antes que o filho estava num caminho que não era se calhar seguro para a família e naquele exato momento agir no sentido de aconselhar o filho para sair desta relação antes de ter um fruto? Portanto, só em situação de extrema necessidade, em que uma mãe está a maltratar, está a conduzir a sua filha à exposição sexual, está a levar a filha numa situação de drogas, álcool, é que nós vamos ter, Fred Josias, uma criança a ser tirada da guarda dos pais. Excepto nestas condições. Portanto, nessas condições. A terminar. O vídeo do jurista. A terminar. O que é preciso nós entendermos aqui, rapidamente, é que a família Diogo precisa rever os seus conceitos. Rever os seus conceitos significa o quê, então? Significa chamar estas duas partes. Eu sinto que os pais do Daigo estão mais em frente do caso que propriamente o próprio Daigo, que é a pessoa que devia estar por de frente, porque quem conheceu a Naila não foi a tia Diogo. Quem conheceu a Naila foi Daigo. Onde se conheceram, eu não sei. Vocês sabem? Eu não sei. Portanto, nós em particular nem devíamos estar aqui a discutir esta temática. Mas quando uma mãe recorre às redes sociais, é porque ela já não consegue encontrar elementos suficientes, sob ponto de vista legal, que a defendam. Porque a lei que devia defender esta mesma mãe é uma lei que está a persegui-la. É uma lei que está contra esta jovem. Então ela não consegue encontrar algum outro instrumento senão recorrer às suas plataformas digitais para chorar e clamar por ajuda. E prezados, nós temos aqui especialistas, profissionais que sabem lidar com esta questão de Código Civil. Temos ativistas sociais que podem fazer a sua intervenção neste caso e conseguirmos ter algum tipo de atenção e recorrência em que esta mãe pelo menos uma vez veio. Não estamos a dizer que esta mãe vai ficar com a criança.